Olá, tudo bem? Boa noite para todos vocês. A partir de agora, a gente começa com mais uma série de temas interessantes para o seu elevo espiritual. Boa noite, Brasil. Boa noite, Bahia. Boa noite, Simões Filho. Nós estamos agora nas plataformas digitais para falar um pouco da palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. E a vocês que estão no rádio ligado com a gente, compartilha essa programação nossa aí, porque é interessante que nessa noite você possa estar aqui nos ouvindo, assistindo o trabalho que a gente tem feito todos os dias, de segunda a sexta. São 22 horas mais 5 minutos e eu começo agora o programa Simões Filho em Ação no rádio e aqui no Facebook e nas outras demais plataformas digitais. Seja bem-vindo todos vocês que sempre acompanham o nosso trabalho. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de ter vocês sempre com a gente, para que a gente possa, sim, transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que realmente dê ânimo à vida daqueles que precisam. E eu sempre costumo dizer que a nossa fé é o firme fundamento daquilo que não se espera e a prova daquilo que não se vê. A gente tem lutado bastante para a gente viver momentos bons, apesar de a gente saber que nada está bom. O mundo, a Bíblia diz que já é do maligno. Jaz do maligno, está escrito assim. Deus entregou esse poder a ele aqui na terra. Ele só não pode ter poder sobre aqueles que estão cobertos, protegidos e guardados pelos anjos do Senhor. Quando a Bíblia diz lá no Salmo 91, no versículo 7, que diz o seguinte, bem claro para a gente: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. Somente com os teus olhos você vai contemplar. E graças a Deus que nós estamos aqui para ser protegido por Deus. Mas você que está acompanhando o nosso trabalho neste momento agora, em todas as redes, em todas as plataformas, eu estou ao vivo através do Facebook. E eu quero aproveitar a oportunidade agora e mandar um abraço para todos que estão agora na cidade de Simões Filho. Todos que estão na cidade de Simões Filho agora nos assistindo. Muitas pessoas entram através do Play Store, baixam o aplicativo da Miab. E nesse horário nós estamos com um programa, que é esse programa que tenha uma audiência enorme, principalmente nas regiões bem próximas, entre Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, São Sebastião do Passé, Santo Amaro, Camaçari, Madre de Deus, Candeias, São Francisco do Conde, distrito de Muribeca, distrito de São Bento, Conceição do Jacuípe. São as regiões que nós temos um trabalho muito voltado para a questão jornalismo, notícia, informações, onde o rádio ele fica 24 horas tendo as melhores canções. E você sabe, né? Aqui você pode pedir as suas orações através do 7592021345 e nós temos a plena certeza que Deus, ele vai ouvir as suas orações. Porque Deus, ele ama aqueles que o adoram, aqueles que realmente temem a sua palavra, aqueles que realmente se dedicam a buscar a presença do Senhor. Então você que está em casa agora, está ligado com a gente através do rádio aí, as canções que estão sendo agora passadas para vocês, que vocês possam meditar, exaltar o nome do Senhor e receber refrigério através dos louvores e através das canções que está sendo agora passada lá para vocês, que sempre compartilha o nosso trabalho. Hoje é interessante falar com vocês que nós vamos falar sobre um tema interessante na vida das pessoas, que as pessoas têm vivido, e eu quero produzir isso, o que está escrito no Salmo
no Salmo 42. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, eu queria que você lesse esse salmo comigo, o 42, Salmo 42, e o seu parágrafo que diz o seguinte: não é somente lamentos de pessoas depressivas, e também o canto daquele que busca o auxílio do Senhor. A expectativa de alguém ter fé em Deus, ele finaliza com um ponto dizendo, é um sofredor, perdeu a alegria, mas não perdeu a esperança. Porque os filhos de Corá escreveu o Salmo 42? Todo mundo entende que esse salmo foi Davi que realmente preencheu. Mas os filhos de Corá escreveu esse Salmo 42. Por quê? Por que teve essa dedicação de explicar e escrever esse salmo? Porque os filhos de Corá escreveu o Salmo 42. Neste salmo, o salmista provavelmente seja ele Davi, que faz a ilusão da presença de Deus no local físico, em relação ao templo. Mas o salmista está exibindo longe do templo, como pode estar a presença de Deus. Se longe fisicamente do templo ou do tabernáculo do Senhor. O texto aqui, para mim e para você, nos chama a atenção que Deus sempre gostou de chegar no tabernáculo, nos lugares de orações, manifestar a sua glória e a sua presença. O texto bíblico sempre fala para a gente que o próprio Jesus, ele tinha nas suas reuniões, onde ele participava e ali ele ministrava nas suas palestras para aqueles que estavam realmente sedento de ouvir uma palavra. E a Bíblia fala sobre os filhos de Corá que escreveu este Salmo 42. Neste salmo nós compreendemos algumas importâncias. E também esse salmo traz para a gente muitas coisas interessantes. O que a Bíblia diz sobre a corça, esse animal que muitas das vezes é interpretado dentro dos textos bíblicos. Por isso que eu me aprofundo muito nas questões teológicas. Eu encontro resposta e subsídio para servir a Deus com responsabilidade e com entendimento de que realmente eu não ouço o que os outros simplesmente falam. A gente precisa fazer algumas interpretações do texto. Existe uma canção que fala sobre a coça. Um dos versículos mais conhecidos sobre a coça é o Salmo 42, versículo 1, onde o salmista compara o desejo da coça por água. É um animal que tem um desejo de água, sedento quando eles estão, e eles buscam o desejo de beber a água. E a canção e o salmista descreveu isso, que nós temos que ter desejo e sede de buscar a Deus como a gente tivesse a sede de beber a água. Eu não sei se você já notou, e a ciência realmente permite que a gente possa tomar água antes que o nosso corpo tenha necessidade de beber água. Porque quando o nosso corpo está solicitando de água, é porque o nosso organismo já usufruiu de todas as vitaminas e proteínas que a água produz para o nosso corpo físico. Então esse salmo faz uma comparação desse animal chamado corça, onde o salmista compara o desejo da corça por água, e ele convida a gente a ter o desejo de Deus nas nossas vidas. Que haja motivo específico para a gente citar esses animais, existe. Ou talvez ele poderia ter citado outro animal, mas apenas quis escolher esse, a corça. Porque a corça era um animal que quando chegava na beira do rio, ela ia com a sede de beber e encher a barriga de água. A gente precisa ter hoje o desejo de buscar a Deus, independente das circunstâncias que venham acontecendo. Tem hora que eu paro assim e penso até em desistir de tudo que Deus tem falado comigo. E aí eu vou e volto e percebo que eu não estou cheio de Deus.
eu não estou sedento de Deus. Porque quando nós estamos sedentos de Deus, mesmo com todas as diversidades e lutas, rumores, de aflições, de angústia, de guerra, eu não tenho que me separar, largar aquilo que Deus tem dado à minha vida. Eu tenho mais é que me encher e ir até o poço e beber da água. E o próprio Jesus, uma certa feita, ele disse isso para uma mulher samaritana. Quando ele pediu água a ela, e ela disse: como pode tu, judeu, e eu sendo samaritana, me pedir da água para beber? Jesus olhou para ela e disse: olha, se tu soubesse que te pede de beber, tu daria desta água. O animal aqui só foi uma comparação que Davi descreve através desse salmo que ele já tinha presenciado e feito o contexto dessa leitura quando os filhos de Corá escreveram o Salmo 42. Davi, ele faz uma ilusão de um animal que realmente, quando ia para o rio, quando ia buscar água, ia sedento. Nós precisamos ir para a igreja, ir para os centros de adoração, para os lugares que realmente Deus se manifesta, com sede. Não ir simplesmente porque nós temos que marcar um ponto na igreja, porque nós temos que marcar um ponto no local de oração, ou porque nós temos que fazer aquilo para que outras pessoas percebam que nós fomos marcar o ponto e que nós estamos crentes. Não é por essa forma. A forma é a gente ter sede de buscar, de estar vivendo os melhores momentos com Deus, para que Ele possa se manifestar nas nossas vidas e a gente possa ser cheio da sua presença. Como a costa suspira pela corrente das águas. Esse texto é conhecido por muitos cantores, por muitos adoradores, certo? Como a costa suspira pela corrente das águas. Curiosamente, eu sempre quis entender que o Salmo 42, o versículo 1, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, mas como a costa suspira pelas águas. O que Davi descreve diante da leitura desse salmo é que a costa, apesar de ser um animal, ele suspirava as correntes das águas que ali estavam. Aí Davi faz essa simbologia para a gente suspirar muito mais o prazer de estar na casa de Deus, glorificando a Deus, exaltando a Ele, mesmo com todas as lutas, mesmo com todos os temores, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as lutas, mesmo com tudo que está acontecendo, a nossa alma tem que estar suspirando a glória, a majestade de um Deus que é poderoso para mudar o quadro da nossa história. Agora, nós precisamos fazer o nosso papel. Nós precisamos ter, na verdade, sede de estar na casa de Deus. É claro que todos nós temos as nossas atividades profissionais. A gente sabe que não é em todo momento que nós vamos estar na igreja, mas, porém, quando a gente for buscar a Deus no reino, nas orações, buscar no momento da madrugada, no momento que nós vamos orar, nós temos sede de falar com Deus e para que isso alimente a nossa alma. O que dizia o Salmo 47, no versículo 7? O que dizia o Salmo no 42, versículo 7? A casa de Deus donata o santuário de um Deus, que é o Yeshua, que habitava no meio do seu povo. Se vocês prestarem atenção, o mesmo trecho que fala para mim, lá no Salmo 5, versículos 6 e 7, a casa de Deus representa para mim e para você muitas razões. E eu sou o templo do Espírito Santo. A casa de Deus, ela preenche o momento para que a gente possa adorar, representando a sua presença por algumas razões, a qual algumas razões estava distante do salmista. Ele ensinava estar de volta entre o povo e no momento de que Deus se manifestava, ele introduziu o contexto da adoração. A canção diz, né?
Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Então, você nota que o Salmo 42, versículo 1 e o versículo 7, demonstra a necessidade de nós termos sede e buscar um Deus que tudo pode fazer. Então, Davi, ao descrever esse salmo, certo? Ele pôde colocar: por que está ansiosa a minha alma? A alma precisa estar ansiosa para ver a glória de Deus? Foi uma interrogação que Davi fez. Por que está ansiosa a minha alma? Davi descrevia isso para que a gente possa entender por que está batida a minha alma e por que perturba-se dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Eu disse no tema anterior, na sexta-feira, porque o nosso programa vai de segunda a sexta, das 22 até as 23 horas. E aí eu falei que, às vezes, nós fazemos tudo para que o homem perceba, para que o homem fique satisfeito, mas não fazemos algo para que Deus realmente se agrade. Aí eu lhe faço uma pergunta. Hoje é segunda-feira. Qual foi o propósito que você colocou diante de Deus para que esse início de semana venha chegar até sexta-feira com algum sucesso? Qual foi o desejo que você descreveu na sua programação semanal para que Deus se manifeste? Qual foi o ato que você conversou com Deus para que Ele realize algumas coisas que estão pendentes? Olha, na minha vida, muitas coisas estão pendentes. Muitas coisas eu sei que Deus ele está ainda se manifestando conforme a minha fé e conforme as minhas atitudes. Porque as nossas próprias atitudes é que vai dizer o que nós somos merecedores. Eu costumo sempre falar com as pessoas que eu ministro a palavra de Deus, que eu prego, que eu perco muito por não saber esperar. Isso é fato. Às vezes, quando nós não esperamos, nós tomamos decisões nossas mesmo, e às vezes as decisões que nós tomamos, nós quebramos a cara, como é dito no popular. Ou seja, passamos vergonha e decepções porque nós queremos agir da nossa forma. O salmista Davi, ele descreve também no Salmo 40, dizendo o seguinte: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. A paciência, ela sempre está junta com a tolerância. Porque tem momento que a gente não suporta mais tolerar. Mas o Davi, ele descreve no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Eu não sei o momento exato que você tem chamado Deus para entrar na sua história. Eu não sei o momento que você tem convidado a Deus para Deus tomar providência da sua vida. Mas eu tenho a plena certeza que quando você nos assiste e que você ouve a cada dia um tema, hoje nós estamos falando sobre buscar com necessidade e ser sedento pelas coisas de Deus. Dar prioridade àquilo que realmente Deus ele nos convidou. Às vezes eu percebo que Deus está modificando algumas vidas de algumas pessoas para que o nome dele seja glorificado. E eu percebo que às vezes Deus não permite coisas acontecer nas nossas vidas porque ele sabe até o limite que cada um de nós vamos. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sei que você também é uma dessas pessoas que está me assistindo e me ouvindo agora. Davi, ele descreve no Salmo 40 dessa forma: esperei com paciência no Senhor e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que Davi estava passando quando escreveu o Salmo 42? São interrogações que é comentada e que a gente precisa falar. Esta declaração mostra o que está passando na vida do salmista. Ele estava profundamente abatido. Quando Davi estava descrevendo esse
Salmo 42, ele estava profundamente abatido, sem esperança, mas uma coisa ele tinha: fé. Às vezes nós perdemos a esperança, mas ainda nós temos o equilíbrio da fé. Quantas das vezes você perde a esperança motivada de situações que não estão acontecendo nas nossas vidas? Isso é fato. Muitas das vezes um desejo, um sonho, uma realização não acontece e a gente desiste, perde a esperança, mas não conseguimos perder a fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se espera e a prova daquilo que não se vê. Então Davi, quando descreveu este Salmo 42, ele estava sem esperança, mas a fé, isso poderia mudar. Se esse foi realmente o Salmo de Davi durante o tempo que ele estava vivo, o templo ainda não estava ringindo. O que havia na época de Davi era só tabernáculos, aonde o povo se encontrava para agradecer, a orar e a buscar o Senhor. Agora, existem situações nas nossas vidas que Deus quer se manifestar, mas tem coisas que atrapalham as nossas vidas. A exemplo do pecado, a exemplo da iniquidade, a exemplo da desobediência, a exemplo de algo que ainda incomoda o nosso corpo e incomoda o Espírito Santo fazer morada nas nossas vidas e Deus se manifestar. A Bíblia fala que quando Davi descrevia este salmo, e surge uma interrogação no Salmo 42. Qual foi o pecado de Corá? Seguindo as ordens do Senhor, o líder dos hebreus aponta a direção da tenda de Corá, Datã e Abirão, e diz que a terra se abriu e engoliu todos que ali estavam. Possuía todas as sabedorias que eles desprezavam do Criador. O chão começou a tremer e os objetos caíram em pessoas e correu todos a que estavam ali apavorados. Os filhos de Corá, no Salmo 42, descreve. Quem eram os filhos? Os coraitas da Bíblia era a porção dos cartititas, que descendiam os filhos de Corá. Eles eram ramos importantes dos cantores de visões de Coate, conforme está escrito em 2 Crônicas 20, versículo 19. Os filhos de Corá era filho do primeiro daquele que Moisés o descrevia, que era Corá. Como era a vida de uma corça que vivia alimentando-se de água sedenta? São usadas muitas dessas expressões em disputa daquelas ou daqueles animais sobre fêmea durante a época da reprodução. Que realmente a corça ela produz entre o outono e o verão. E a gargalhada que cai sobre aqueles animais que eles realmente produziam pela primeira vez nas primaveras. A média de vida de uma corça selvagem era de 8 anos, podendo chegar até 14 anos. A nossa vida espiritual ela é ilimitada se a gente continuar buscando a Deus. Mas quando nós limitamos a nossa vida espiritual, às vezes eu prego um sermão e muitas das vezes as pessoas fica difícil de compreender até o que nós estamos ministrando. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão acostumadas a ouvir só texto que agrade o seu coração. As pessoas hoje não costumam ler a Sagrada Escritura, pesquisar a Bíblia. Alguns dizem que estudam a Bíblia. A única religião que realmente eu posso contextuar com vocês, que realmente estuda a Bíblia e que busca conhecimento, apesar de ter duas coisas que eu não concordo com eles, mas que realmente eles buscam e têm conhecimento com base bíblica, é os Testemunhas de Jeová. E que muitas das vezes é ignorado por muitas pessoas, mas eles conhecem realmente a Sagrada Escritura. Existem duas coisas que eu não concordo com eles,
porque eu tenho um segmento religioso da minha salvação. Acredito que o meu paraíso não é aqui. Acredito que eu irei para a eternidade, certo? Então, eu não concordo, mas em relação a conhecimentos bíblicos, eles realmente vivem. E esse texto aqui de Salmo 42, que fala sobre a vida de Corá, a vida de Moisés, a vida daqueles que realmente, dos filhos de Corá, que possuía todo o conhecimento, mas praticava as coisas erradas diante do tabernáculo e diante de Deus. Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, nós vivemos na casa de Deus, nós falamos de Jesus, nós vivemos Jesus e muitas das vezes praticamos coisas realmente que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o tabernáculo, não tem nada a ver com Deus. E muitas das vezes queremos ser melhor do que um cidadão que ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que eles estão lá no erro. Eles não têm conhecimento da verdade. E quando chega o conhecimento da verdade, os seus ouvidos estão tapados, estão agravados. Aí precisa que o Espírito Santo de Deus realmente retire o que está lá no ouvido para que eles ouçam a palavra do Senhor. Aí esse texto aqui fala de um animal que na simbologia era um animal que tinha vontade de tudo, de buscar. Aí Davi compara a corça com as nossas vidas. Você sabia onde a corça vivia? Porque às vezes nós cantamos, assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Às vezes a gente canta coisas que muitas das vezes não temos nem o conhecimento do que nós estamos cantando. Às vezes tem pessoas que não sabem nem que animal é esse, porque esse animal nasceu, existiu. A corça, ela vive, ocupa principalmente uma área florestal. Ela gosta muito de áreas de matos verdejantes, certo? Ela se encontra mais ela em florestas, e porque ela lá pode se abrigar e encontrar comida do modo do seu habitat. A corça não anda em qualquer lugar, a corça não está em qualquer lugar. É por isso que você não vê nas suas regiões. A corça ela procura um lugar melhor. Aí Davi faz essa comparação desse próprio animal com a gente. Nós precisamos estar em lugares que produzam conteúdo, que a gente realmente se edifique, que a gente busque mais conhecimento espiritual, para não ficar aí pulando de galho em galho, sem saber como se expressar e como viver o momento com Deus. Eu costumo dizer que eu conheço muitos crentes que eles abandonaram as igrejas que eles congregavam porque eles têm um ministério, dizendo eles que Deus formou um ministério para eles e às vezes eles saem sem direção. E esse ministério nunca constrói na vida deles, porque eles estão em uma igreja hoje, numa igreja amanhã, numa igreja depois. Quem tem um ministério não alcança o objetivo de status. Quem tem um ministério faz uma vontade daquele que ele convidou. Só que a gente observa aqui que esse animal chamado corça, eles vivem em áreas florestal, onde pode se abrigar e encontrar a comida do seu habitat, por excelência. São áreas povoadas de arbustos, com adversidades botânicas variadas, em vezes por explorar o meio agrícola. Em relação à alimentação, são bastante animais seletivos. A corça procura isso. Nós, como cristãos, devemos procurar lugares que realmente mude a nossa história, edifique a nossa vida espiritual, edifique as nossas vidas pessoais. Em outras palavras, fazer o que o salmista disse lá no Salmo 1, que bem-aventurado é o varão que não anda na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Davi quis dizer o seguinte, que nós temos que ser separados. Eu costumo sempre dizer que eu tenho poucos amigos. E os poucos que eu tenho é bom dia, boa tarde, tudo bem.
uma vez ou outra que nós fazemos uma visita para bater esse papo. Porque eu aprendi que nós devemos andar com Deus e sozinho, e acreditando que Deus está nas nossas vidas. Mas se você quiser andar com todo mundo, não tem nenhum problema. Eu só estou lhe explicando conforme esse texto aqui que está na Bíblia, que muitas das vezes não é pregado nas igrejas, não é falado nas igrejas, não é ensinado. As comparações hoje nas igrejas é assim: Deus está me dizendo que vai abrir uma porta para você disso. Deus está me dizendo que o projeto que você está lançando, ele está no comando. Mas não traz umas informações para que você se habilite naquilo que Deus realmente quer. Então Davi, ele descreve aqui esse animal, essa corça, mostra o ambiente que ela vive e fala também como ela se protege e traz para a gente também uma liturgia boa. Pelas águas que protegem o inimigo, quando a corça fica sem água, o seu corpo libera um odor muito forte. Esse odor atrai o predador e faz da corça uma presa facilmente identificada, despertando o apetite dos seus perseguidores. Observe bem, esse animal aqui, ele tem uma própria defesa. Quando ele bebe muita água, esse odor não libera nada que atrai. Veja bem, Davi descreve o salmo aqui, mostra para a gente que esse animal, ele se protege do inimigo quando ele está bebendo muita água, se alimentando do fruto do seu mundo habitual. Mas quando esse animal para de beber água, ele libera um odor muito forte e esse odor atrai os predadores. Trazendo para as nossas vidas espirituais é assim: quando você está orando, o inimigo não consegue enxergar você para ele atacar e tirar sua vida. Ele procura investir, certo? Em coisas para tirar você do altar e da presença de Deus. A corça, quando ela está se alimentando de água bastante, e nós, quando estamos vivendo momentos de oração e na igreja, nós não temos tempo para pecar, tempo para fofocar, tempo para bate-papo. Nós temos um compromisso com Deus. Então, essa corça, ela se protege dessa forma. Mas quando ela está sem beber água, sem se alimentar, ela fica facilmente identificada, despertando o apetite dos seus perseguidores. Que tipo de animal era a corça? Vamos saber? A corça é o menor dos corvídeos europeu, variada entre 95 a 135 centímetros de altura e pesa entre 18 a 29 quilos. A pelagem varia da cor e do comprimento, sendo curta e avermelhada no verão e longa ao marrom cinzentada e castanha cinzentada no inverno. E as galhadas delas presentes são manchas que são curtas, mas portregnadas. Ou seja, ela no inverno tem uma cor, no verão ela tem outra cor, certo? Ela mede entre 95 centímetros a 135 de altura. Ou seja, 1,35 m de altura. Então é um animal que quando chega o momento de mudar de cor, a exemplo no verão, ela fica marrom e acinzentada, ou castanha acinzentada, e ao inverno ela fica gralhada, ou seja, com outras cores mistas, a depender do tempo. O que significa o abismo dentro da Bíblia para muitos de nós? Na religião, um abismo é um poço sem fundo. É uma fenda que pode levar ao submundo ou ao inferno. Eu preciso entender que nós temos que estar guardado debaixo da proteção de Deus, limitando-se de certas situações para não constranger
a presença do Espírito. Eu não sei se já aconteceu isso com você, quando nós sentimos que fizemos alguma coisa errada, ou que nós estamos fazendo alguma coisa errada, a gente sente um temor, algo fica nos incomodando. Eu vou lhe contar aqui um texto baseado nesse tema que nós estamos falando hoje aqui, sobre abismo. E eu estava em um certo lugar, lavando um carro nosso, quando de repente eu peguei uma franela e fui limpar o teto do carro. Eu achei aquela franela tão interessante que me deu vontade naquele momento ali, por eu achar que era uma franela, de levar e ficar para mim, só que não era minha. Aquela franela era do Lava Jato que lavou o meu carro. E esse espírito começou a atormentar dentro de mim. Leva, não tem nada não. Franela dessa aí é coisa barata. E a mente ficou focada naquele momento. O desejo de levar para passar o pano. Só que depois o Espírito de Deus falou comigo assim: você não tem necessidade disso. Você não tem necessidade disso. Uma franela dessa você tem em casa. Uma franela dessa você compra no meio da rua no valor de R$5. Às vezes 3 por 10. Aí o próprio Espírito que viu que o desejo carnal meu ali estava fluindo. Aí o próprio Espírito falou bem forte: entrega, limpa e passa para ele. Aí quando eu limpei tudo, aí eu entreguei o rapaz: muito obrigado. E no meio do caminho eu disse assim: rapaz, como Deus trabalha nas nossas vidas. Às vezes, coisas simples que a gente pensa que não é nada, é isso que vai tirar a nossa paz, a nossa comunhão e a nossa presença com Deus todo eterno. Então a gente tem que tomar cuidado desses abismos que ocorrem. E abismo na Bíblia significa isso. Um abismo é um poço fundo, uma fenda que pode levar ao submundo do inferno. Às vezes coisas pequenas que você pensa que não é, são essas coisas aí que vai levar você à beira desse abismo e você pode perder a sua salvação e a sua bênção. Mas nós, como seres humanos, agimos como carne. Mas se nós tivermos voltado a Deus, o próprio Espírito ele fala com a gente: não faça isso, se direcione por isso. É a mesma coisa do perdão. Para que a gente possa, na verdade, estar bem com Deus, e muitas das vezes, mesmo não fazendo nada com alguém, a gente vai àquela pessoa e pede perdão e se desculpa. Não porque nós vamos nos sentir humilhados. Quero deixar bem claro para você. Não é que você vai se sentir humilhado. É para que você, na verdade, tenha paz e até você quebre aquelas correntes de luta que você está vivendo naquele momento. Porque muitas das vezes existe o embaraço, é quando não se dá o perdão e quando você não tem consciência que realmente você não fez nada. Você não fez nada. E você pagar pelo preço que você não fez. Então é melhor você até pedir perdão 2 ou 3 ou 4 vezes para que você, na verdade, constate que o seu espírito está bem com Deus e que as coisas mudem e que aí você quebra até o laço e quebra as correntes do adversário. Então a corça, ela sempre chegou no momento sedenta para buscar água. A gente precisa ir para o poço com sede, com desejo, com determinação, estar na igreja com alegria, ouvir os cultos com satisfação, fazer a obra de Deus com toda alegria, porque Deus nos alimenta e nos dá força para a gente vencer todas as barreiras. Onde está escrito o que nós chamamos de abismo, que chama outro abismo? Toda maneira, a sociedade mundana no qual estamos inseridos funciona de uma certa forma, desencadeando a forma do que nós estamos falando aqui. Gradualmente faz com que as multidões sejam sutilmente lançadas em abismo dos mais diversos tipos de internos e externos. A gente percebe que a sociedade em si sempre diz que tudo é coisas da nossa cabeça. A sociedade em si diz que não existe inferno, diz que não existe céu. Outros diz que o que eles praticam não tem nada a ver, porque Deus só quer o coração.
porque não precisa tanta coisa para servir a Deus. Mas como nós podemos entender isso? Com as obras que as pessoas praticam. Nada melhor do que você observar as obras que as pessoas praticam. Se você que está do outro lado agora me assistindo, automaticamente quando você liga o seu smartphone e você entra nas plataformas digitais que circula na internet, que eu estou sendo agora visualizado por multidões e multidões de pessoas, automaticamente o que você vai ver? Você vai dizer, esse aí é um religioso ou um mais um que é religioso, porque você vai tomar essa posse dessa esfera, dessa apresentação, porque você passa a enxergar assim. Então o abismo ele chama o outro quando as pessoas estão lá sem entender qual a liberdade que o Senhor deu. Se você sabe que existe um grupo ali que fuma, mesmo que você não fume ou que você foi um viciado, se você colar naquele grupo ali, pode ter a plena certeza que só é questão de hora. Se você era um viciado antes, a qualquer momento você vai estar voltando a fumar, a se drogar, porque um abismo chama outro. A gente tem que procurar pessoas que realmente edificam as nossas vidas e que a gente possa ser edificado por essas pessoas através dos seus testemunhos, através das suas vidas, através de uma vida consagratória de oração. Então, por isso que Davi, ele fala sobre o abismo, ele fala sobre todas essas informações para que a gente possa viver os nossos momentos. Mas como podemos entender o Salmo? Como poderemos entender as questões que a própria palavra de Deus recomenda que a gente viva sempre vivendo momentos que Deus tem com a gente? O Salmo 42, versículo 1, ele fala, não somente o lamento de uma pessoa depressiva, mas também todos aqueles que buscam auxílio ao Senhor. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê muitas pessoas que estão precisando voltar-se para Deus no seu mundo espiritual. As nossas naturezas, elas só têm melhora quando nós estamos bem próximo, bem ligado com Deus. Quando nós estamos vivendo momentos felizes com Deus, a gente entende uma história bíblica que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 4. A Bíblia fala que Abraão foi justificado pela fé, não foi pelas obras. Às vezes as pessoas querem ser justificadas pelas obras. E não é pelas obras que nós devemos ser justificados. Nós devemos ser justificados pela fé. Quando a Bíblia fala o seguinte, que diremos, pois, o que alcançou Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras que tem, a qual não se gloriava, mas diante de Deus ele nunca fez isso. Porque tu diz as Escrituras, creu Abraão em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. O fator principal das nossas vidas é essa. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado como galardão, segundo o grau, mas segundo a sua dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê, daquele que se justifica, o ímpio, a sua fé foi-lhe imputada como justiça. Assim também Davi declarou que bem-aventurado é o homem que Deus imputa a justiça e as suas obras, dizendo, bem-aventurado é aquele cuja maldade são lhe perdoadas e cuja os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado. É isso que eu estou tentando passar para você hoje com esse tema. Agora são 22 horas mais 55 minutos e eu estou produzindo esse tema nesta noite para o seu coração, lhe dizendo para você que a fé nos justifica dos nossos atos. Não pelas obras que você é caridoso, que você faz caridade, que você ajuda. Isso é muito bom.
Mas no sentido do que o salmista Davi está entregando aqui, o que nos justifica é a nossa fé. Porque quando eu faço, eu tenho que acreditar naquele que me honrou. Não eu fazer para que as pessoas percebam, porque não vai ser justificado em nada se Deus não colocar as vitórias e as bênçãos em nossas mãos. O fato principal da nossa história para nós sermos felizes é o que nós precisamos acreditar. E Abraão foi justificado pela fé. É o que está escrito, Romanos 4. Pela fé, não foi pelas obras. Eu vejo muitas pessoas dizendo que também tem que ter as obras, é claro, mas a justificação, ela não vem pelas obras. Porque se fosse assim, eu conheço muitas instituições de pessoas que fizeram muitas obras, pessoas que se tornaram o ícone do amor, mas a Bíblia diz que Deus vai chegar no seu momento para fazer o julgamento a cada um. E a gente sabe que nem todos vão chegar a ser justificado por Deus, porque as suas obras realmente foram falsas. E a gente sabe disso. A Bíblia diz que o Senhor vai chamar todos e diante do seu tribunal vai colocar a sua direita e a sua esquerda. Os que tiverem à direita vai ouvir essa voz: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do século e do mundo. É o texto que está escrito assim. E para aqueles que estiverem à esquerda, vai ouvir essa frase: apartai-vos de mim, maldito, porque sempre praticai a iniquidade. Então, se for justificar por obras a idade que você tem na igreja, pode se esquecer, viu? Porque o que justifica o homem é a fé, é acreditar, é mudar e ter uma vida espiritual com Deus. Eu não sei qual a sua vida e não estou aqui para fazer julgamento da vida de ninguém. Eu tenho que dar conta da minha e você dá conta da sua. Porém, eu tenho que pregar e anunciar o que realmente está nas Escrituras Sagradas. Se todas as igrejas tivessem esse comportamento de ensinar a todos os seus membros, seus congregados, a palavra, com essas referências, eu lhe digo para você que a gente não tinha hoje tanta bagunça que a gente vê por aí. A gente não via tanta bagunças espirituais que a gente vê por aí. Tanto pula-pula, tanto roda-roda, tantas profetadas e se esqueceram de profetizar. Mas você sabe por quê? Porque procuraram ter ensinamentos que não edificam o seu mundo espiritual. E eu costumo dizer o seguinte, que o crente, para mim, não é aquele que está sempre fervoroso na obra de Deus. O crente, para mim, é aquele que sempre está constante na luta, na alegria, na felicidade, na angústia. Passa-se ano e ele está lá nos pés de Jesus. E hoje está muito difícil de encontrar pessoas assim. Quando as pessoas se iram, se revoltam, levanta sua voz, a tendência logo é dizer que vai sair da igreja, que vai para o mundo e que vai fazer, que vai acontecer. Só que o mundo não nos aceita mais. Primeiro porque o mundo já vê na gente a presença de Deus, a presença do Espírito. E com essa presença é o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas esse foi o tema para vocês que estão ligados agora na nossa programação. E para vocês que estão no rádio aí na cidade de São Sebastião do Passel, mandar um abraço aí para toda essa galera aí. Daqui a pouco, já, nós vamos estar orando, falando um pouco da oração através do rádio. E vocês que estão ligados com a gente aí, boa noite Brasil, boa noite Bahia, boa noite gente que está entrando agora na nossa programação. Eu estou ao vivo para todo o Brasil agora nas redes sociais. Ao vivo. Quero mandar um abraço aí para Carlos da Ilha.
Nosso amigão aí da ilha. Bom, eu não sei se é Bom Jesus, é Bom dos Pássaros, sei que é a ilha. Estive lá pregando na igreja e graças a Deus ele está ao vivo também com a gente aqui, participando aqui do nosso programa Simões Filho em Ação. E nós estamos aqui na matéria de temas que nós estamos transmitindo sempre para que você possa participar com a gente. Nós estamos ao vivo aqui agora através do programa Simões Filho em Ação. De segunda a sexta, a partir das 22 horas até as 23 horas, nós estamos no ar, aqui nas redes sociais do Facebook e nos aplicativos do rádio, é 24 horas, muitas canções, muitos programas e apresentações de outros apresentadores. Agora são as 22 horas mais 59 minutos, já quase às 23 horas, e nós estamos aqui ligados com você. Eu quero aproveitar, mandar um abraço aí para o povo de São Francisco do Conde, lembrando para você que dia 2 e 3, o dia dos evangélicos na cidade de Madre de Deus vai acontecer, viu, com muitas atrações especiais. Vai ter muitas atrações especiais. Já recebemos aqui o card e já estamos publicando em todas as redes sociais e você não pode perder. Marque a sua caravana e participe com a gente. Participe dessa... Vou até pegar o card aqui para passar para vocês aqui, para informar com vocês com mais detalhe, certo? Essa programação, que é uma programação linda. Aqui o card. Vai ser a Semana Evangélica. A Semana Madre da Fé. A Semana Evangélica, com a participação de Gessé Aguiar, Valesca Maísa, Cleito Ribeiro, Jurandir Maia, Rota da Adoração, Banda Sonho e Luz, Kaique Cerqueira, Ministério de Adoradores, Ministério Ato do Louvor e Banda Semente vai estar se apresentando. Vai ser 2 dias, dia 2 e dia 3 de setembro, a partir das 18 horas, ali na Orla, em frente à Câmara de Vereadores da cidade de Madre de Deus. E você está convidado para participar. Se você participar, vai ser bom, porque Deus vai falar com você maravilhosamente. E as caravanas das regiões bem próximas, como Candeias, São Sebastião, Amélia Rodrigues, Salvador, Simões Filho, Santo Amaro, essas regiões bem próximas, arma sua caravana e vai se encontrar com o povo de Deus que vai estar louvando o nome do Senhor. E eu quero aproveitar a oportunidade também e mandar um abraço aí para todos os pastores aí de Madre de Deus, que tem, junto com a Associação de Pastores da cidade, elaborado esse trabalho também. Mas quem está realizando esse trabalho é a Prefeitura Municipal de Madre de Deus, que está realizando esse trabalho, que já é um trabalho já feito todos os anos. É a Semana do Evangélico, e os pastores de todas as religiões de lá, das congregações, das igrejas, participam. E já tem uma grade formada onde as pessoas vão se apresentar. A exemplo do nosso pastor Jurandir Maia, que vai estar cantando junto com sua banda. É pastor da igreja a qual nós fazemos parte e adoramos ao Senhor. Eu vou estar lá transmitindo ao vivo através do site, que é a TV Notícia do Povo, entrevistando os cantores. Nós vamos estar entrevistando as bandas. Nós vamos estar fazendo as divulgações ao vivo para toda a Madre de Deus, para São Francisco, para Candeias, para a cidade de Amélia Rodrigues, Lauro de Freitas, para a cidade bem próxima de toda a região aqui. Nós vamos estar no dia 2 e no dia 3. Eu acredito que vai ser esses 2 dias realmente triunfal para a glória do Senhor. Então, se você tem algum amigo que quer participar, leve para lá. Vai ser ali na Orla de Madre de Deus, em frente à Câmara de Vereadores da cidade de Madre de Deus. O palanque vai estar armado lá, as bandas vão estar se apresentando. Já temos muitas caravanas que já confirmaram as suas presenças e você não pode perder essa programação com a gente, certo? E eu conto com a sua participação lá. São exatamente agora 23 horas mais 3 minutos e nós vamos daqui a pouco entrar em oração. Se você quiser que o seu nome esteja aqui na nossa plataforma aqui do Zap, coloca aí o nome do seu familiar, o pedido de oração, através do 7592021345, e a gente vai orar, porque hoje nós vamos fazer o clamor. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é o primeiro dia da semana, e a gente sabe que precisamos
estar com forças, com virtude, com poder, com autoridade, para poder vencer mais as lutas e mais as guerras. Então você é o nosso convidado para que a gente possa estar aqui orando, e nós vamos fazer esta oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você acredita, coloca o seu nome aí no zap 7592021345 para que a gente possa orar com fé. E você coloca o seu pedido e eu tenho a plena certeza que Deus irá se manifestar de forma poderosa na sua vida. Enquanto vocês estão aqui me assistindo no Facebook, nós estamos lá nas plataformas digitais do site, através do programa Simões Filho em Ação, com as melhores canções e notícias e informações, tudo que você precisa saber, você acessa o site, que é o www.tvnoticiadopovo.com.br. E nós já estamos com um site novo, já circulando, só estamos precisando agora que os nossos provedores abram os links, que é apostolonunes.com.br, é onde nós estamos transmitindo essas informações de tudo bom no interior do estado da Bahia. E lembrando para vocês que nós, como igreja, precisamos estarmos juntos, fortes, para a gente fazer a obra do Senhor. Lembrando para vocês que nós estamos no distrito de Muribeca, agradecido a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de nós estarmos aqui nessas regiões, aguardando o querer de Deus, a vontade de Deus e a iluminação e a direção do Senhor para que a gente possa estarmos protegidos para fazer a vontade do Senhor. A sua participação aqui no programa Simões Filho em Ação é importante. E cada dia a gente tem lançado um tema diferente para edificação espiritual da vida das pessoas que estão acompanhando todo o nosso trabalho. Amanhã, na Câmara de Vereadores da cidade de Simões Filho, nós vamos marcar presença, certo? Amanhã tem mais uma sessão com o presidente Eri Costa, ali na cidade de Simões Filho. Nós vamos estar lá vendo o que vai ser realmente colocado em pauta para a gente poder transmitir as informações de tudo que está acontecendo em Simões Filho, na Câmara Municipal de Simões Filho. E você já sabe, né? É o nosso convidado. Quero mandar um abraço aí para toda a rapaziada, toda a galera de Simões Filho. Domingo mesmo teve uma programação especial aí, da deputada estadual, primeira-dama da cidade e cristã, que é a Cátia Oliveira. Teve um adesivaço e a caminhada ali no bairro de Ponto de Parada. E a gente obteve informações e as gravações de áudio e de vídeo que foi circulado, que foi multidões de pessoas que acompanharam esse trabalho. E teve muitos louvores, muita adoração, com a presença de Tata, que cantou, outros irmãos que estiveram lá cantando. Foi uma caminhada da paz. E a deputada Cátia de Oliveira, ela é deputada, hoje está concorrendo à reeleição para deputada estadual aqui no estado da Bahia. E seu marido, o seu esposo, é o prefeito Diógenes Tolentino Populadia. Junto com ele estava o secretário, todas as suas comitivas, prestigiando esse adesivaço e essa caminhada que houve no domingo. Aconteceu a partir das 14 horas, onde deu seguimento, circulando em todas as ruas ali do bairro de Ponto de Parada. Então você aqui fica informado de tudo no programa Simões Filho em Ação. São 23 horas mais 12 minutos e nós já vamos entrar em oração. Vamos pedir a Deus pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares. Eu quero convidar você agora para orar, para a gente interceder a Deus pelas nossas vidas, porque o que precisamos é estar ligado com Deus, convicto, através das orações, que é o mais interessante. É nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, para que Ele nos dê força e nos encha do seu poder, da sua presença, para que a gente possa realmente estarmos fortes e vencer todas as lutas e as barreiras que vai sempre surgir. Se muitos crentes pensam que as lutas vão cessar, quero dizer para você que luta não cessa. Luta desgasta uma e aparece outra mais nova. É você que tem que estar, na verdade, preparado para suportar todas que vêm e ser vencedor. Tem algumas pessoas que não conseguem ser vencedor, perde a batalha, só não perde a guerra. A gente não pode perder a guerra. A batalha, às vezes, temos que, muitas das vezes, recuar para demonstrarmos as nossas forças.
Às vezes, quando a luta está demais, a gente recua um pouco, que é para a gente pegar fôlego, respirar, para depois a gente avançar de novo. Agora, o que não podemos perder é a guerra. E quem prometeu estar na frente da guerra foi Deus. Ele disse, eu pelejarei por vocês, não é vocês que vão pelejar por nós. Então, a nossa confiança é porque Deus está na frente, certo? Mas às vezes nós estamos na batalha aí, somos baleados, somos feridos, e às vezes temos que recuar para nos tratar, para depois a gente voltar com toda ação, com toda a fé e com toda a espiritualidade. Esse momento agora é o momento de oração. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Agora são 23 horas mais 12 minutos e nós já entramos em oração. Aonde você esteja agora, eu quero clamar a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. A Bíblia diz que só quem fala de Deus é quem tem o Espírito Santo de Deus. Ninguém tem autonomia de falar de Deus se não tiver o Espírito Santo de Deus. Está escrito na palavra. Quando você não vê um crente mais falando de Deus, de Jesus, é porque o Espírito de Deus não está sobre ele mais. Então Deus está com você nessa noite. Daqui a pouco vai entrar uma madrugada e eu quero suplicar pela sua vida. Agora é momento da oração. Amado Deus, Pai Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos, Senhor, agora em oração. Pregamos a Tua palavra aqui, Senhor, na rede social. Transmitimos a Tua palavra ao vivo com o tema, Senhor, o encontro da corça com a água. E por iluminação, o Senhor nos inspirou, Deus, como nós devemos estar, com sede de buscar a Tua presença. Pai, neste momento, para entrar no Teu santuário, nós te pedimos perdão. Apaga os nossos pecados, as nossas iniquidades. Renova o nosso espírito, para que a gente possa entrar, Senhor, neste momento em oração, em clamor, pela vida daqueles que se encontram, Deus, em situações constrangedoras. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão tristes, pessoas que estão, Senhor, inflamadas, feridas, pessoas que estão sofrendo, Senhor, por qualquer motivo de doença, Pai, que os médicos têm desenganados. Pessoas que estão com traumas psicológicos, pessoas que estão com traumas emocionais. Deus, neste momento nós oramos, nós clamamos pela Tua força. Clamamos pela esperança que o Senhor tem nos concedido de estarmos na Tua presença para clamar por Ti, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente no momento da nossa angústia. Pai, as dificuldades que tem, Senhor, o Teu povo sentido, porque muitas das vezes, Pai, pelo amor do Teu nome, nós recebemos muitas setas, nós recebemos muitas calúnias, nós recebemos, Senhor, muitas palavras negativas, que às vezes ficamos tristes, às vezes nos decepcionamos, Senhor, mas no nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, entrando em oração, para declarar, Senhor, que o socorro vem de Ti, para declarar, Senhor, que a nossa esperança é o Senhor, para declarar, Senhor, que as nossas forças só dependem de Ti. O Senhor nos guarda, nos protege, nos livra do mal. O Senhor levanta, Senhor, do Teu trono, para abençoar aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram abatidos, aqueles que se encontram angustiados, aqueles que se encontram, Senhor, ó Deus, sem esperança de nada, mas que no nome de Jesus, Senhor, todas as cadeias nesta hora será quebrada, todas as correntes será desfeita, todo projeto que está sendo feito agora nas encruzilhadas, nas mata-virgem, será desfeito. Todo tipo de trabalho de feitiçaria, Senhor, que tem deixado pessoas oprimidas, Senhor, pessoas turbadas, seja agora lançadas, Senhor, ó Deus, nas profundezas do inferno. Senhor, esta pessoa que está vivendo um clima de terror, um clima, Senhor, de perseguição, essa pessoa que está vivendo, Senhor, em constrangimento sempre, não se encontra, Senhor, no lado espiritual, não tem, Senhor, se encontrado contigo de uma forma espiritual. Eu quero, em nome de Jesus, liberar, Senhor, nesta hora, a Tua graça,
o teu poder, porque o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe como nós estamos aqui, Senhor, nesta hora, e aqui nos estúdios, meu Deus, clamando a Ti, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, Senhor, através das plataformas digitais, Senhor, onde o Senhor tem nos concedido para que a Tua palavra seja pregada e exaltada. Ó Deus, essa noite, essa madrugada, nós precisamos de refrigério, nós precisamos do Teu conteúdo, Senhor, para louvar o Teu nome e sobreviver os dias que são maus. Queremos Te pedir, Senhor, ao pai de família que está cansado, triste, sofrido, a mãe de família que está decepcionada, ó Senhor, este jovem, esta jovem, esta criança, Senhor, e que muitas das vezes uma hora está bem, uma hora está doente, mas o Senhor é o médico dos médicos para repreender toda enfermidade, todas as doenças, porque, Senhor, o poder da saúde está nas Tuas mãos. Eu te suplico a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu te peço, Senhor, nesta noite, porque creio, Pai, que agora é o momento que o Teu povo está de joelho, clamando pela Tua presença, aonde tiver, Senhor, todas as correntes negativas, seja agora, Senhor, quebrada, cortada, e o poder da luz possa penetrar na vida de cada um para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu declaro, conforme a minha fé, conforme a fé do Teu povo, que a presença do Teu Espírito nesta hora será diferenciada para que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Eu quero Te pedir, Senhor, visita as cadeias, as prisões, visita aqueles homens que estão lá, Senhor. Tenha de misericórdia, meu Pai. Abençoa aqueles que estão protegendo eles, que estão cuidando deles ali, Senhor, na cadeia. Livra, Senhor, de qualquer, ó Deus, rebelião nesse momento em todas as cadeias, nas prisões. Ó Deus, acalma o coração dos homens perversos. Livra, Senhor, também do mal. Ó Deus, não deixa que nada chegue, Senhor, sobre as nossas vidas, nem a vida dos nossos irmãos e dos nossos vizinhos e dos nossos amigos. Pai, eu te peço a Ti que o Senhor cubra a Tua igreja com a Tua proteção. Ó Espírito Santo, que nesta noite a Tua igreja, Senhor, que está clamando por Ti, possa receber revestimentos espirituais. Ó Deus, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor possa assinar os documentos, Senhor, os currículos que foram colocados nas empresas, para os Teus filhos trabalhar, para os Teus filhos manter as suas famílias. Eu te peço a Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo nesta hora. Deus, visita os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, os de longe, os despertos, Senhor, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, que o Senhor cubra com a Tua proteção, nos dando força e fortalecimento espiritual para nós estarmos na Tua presença. Pai, eu suplico a Ti, Senhor, nesta hora, porque creio no poder que há na oração. Eu creio, Senhor, que o Senhor é a única resposta. Deus nos silencia para que a gente não possa dar lugar ao adversário. Repreenda toda seta diabólica, todo o mal que Satanás tem implantado para querer tirar nossa paz. Eu te peço a Ti no nome de Jesus. Ó Deus, abençoa os meus bens, aquilo que o Senhor tem me concedido. Ó meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que nós não temos, meu Deus, condições, mas o Senhor nos dá força para nós adquirirmos os bens aqui na terra. A Tua palavra diz que nós iremos comer do melhor dessa terra, usufruir de coisas boas dessa terra. E eu decreto que no nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O Senhor é um Deus que nós clamamos, que nesta hora, Deus, o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visite as UPAs, que o Senhor visite os postos médicos, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão numa mesa de cirurgia, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos sobre os médicos, e os médicos possam fazer a cirurgia e ser bem sucedido, Senhor, e que cada paciente receba a cura e receba um milagre nesta hora. Eu determino que no nome de Jesus, toda enfermidade que esteja alojada em cada corpo seja agora repreendida pelo poder da oração
através do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu uma madrugada de vitória, uma madrugada de proteção. Ó Deus, acampa anjos, Senhor. Ó Deus, numa distância de 400 metros. Ó Deus, que a tua glória, que o teu fogo possa estar sobre as nossas vidas e que o adversário veja o poder dos anjos que está nos protegendo e nos livra do mal agora e para todo sempre. Eu digo, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E você do outro lado diz comigo, graças a Deus, e amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos às 22 horas com mais um tema esclarecedor da palavra de Deus por todos vocês. Muito obrigado a presença de vocês, sempre nos acompanhando. Eu agora estou me despedindo aqui das plataformas televisionadas, mas você continua lá no site, continua ouvindo as programações das melhores canções gospel e lá os outros programas dos nossos amigos que estão afiliados à TV Notícias do Povo, que a partir de agora vai vir um programa, O Clamor da Madrugada, lá no rádio. Deus abençoe a todos vocês e aqui eu fecho essa transmissão, lembrando, amanhã às 22 horas eu volto com vocês. Pela manhã nós estamos com o Café da Manhã com o Apóstolo Nunes. À meio-dia, nós estamos com entretenimento. 17 horas, nós estamos com a Palavra de Fé. E às 22 horas, nós voltamos com o programa Simões Filho em Ação. Que Deus abençoe a todos, do seu irmão e amigo, Apóstolo Nunes. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E amanhã eu volto com mais uma mensagem da parte de Deus. Valeu, até mais.